Boa noite a todos, sejam bem-vindos, os nossos amigos que sempre nos acompanham as palestras online aqui do Amigo Germano, seja através da nossa página do Facebook, seja em nosso canal do YouTube. Mais uma vez, sejam todos bem-vindos. Nesta terça, estamos recebendo um amigo pessoal, muito querido nosso, que já esteve outras vezes aqui e que sempre traz grandes ensinamentos e grandes reflexões para nós. É o nosso amigo César Sátiro dos Santos. Boa noite, Israel. Sim, César. Tudo bom? Muito bem. O César é um catanduvense que atualmente reside no Canadá, em Sherbrooke, é isso? Isso mesmo. Ele é presidente de uma casa espírita lá no Canadá, a Casa Espírita Chico Xavier, né? E desenvolve um trabalho de palestras online aqui em várias casas espíritas aqui do Brasil, graças a essa ferramenta, a essa tecnologia, e com seus estudos e as atividades espíritas. É um prazer tê-lo aqui conosco, viu, César? Prazer é meu, eu que agradeço o convite, é uma alegria revê-los, é uma alegria estar com vocês. Que bom. Nós vamos dar início ao nosso trabalho da noite, fazendo uma oração para iniciarmos as nossas tarefas. Para isso, nós convidamos aos nossos amigos para fecharmos os olhos nesses instantes, nos recolhermos intimamente no maior templo que existe, dentro de nós, dentro da nossa consciência, dentro do nosso coração. E buscar nesse instante a presença carinhosa de Jesus Cristo, a nos envolver com a sua paz de sempre, com o seu olhar, com a sua ternura, principalmente com o seu amor, para que nesta noite, reunidos em teu nome, mesmo cada um de nós, dentro dos nossos lares, possamos ter a mensagem cristã, a mensagem do Evangelho, a mensagem espírita. Que nesses instantes a paz reine no nosso ambiente doméstico, que a paz reine em nossos corações. E rogamos a Jesus que, através de benfeitores espirituais, estejam envolvendo com carinho ao nosso querido César, trazendo a ele a inspiração para a palestra da noite. Que assim seja. César, muito bem-vindo e fique à vontade, seja inspirado em mais esta noite, nesta palestra, viu? Muito obrigado, Israel. Muito obrigado a todos os nossos amigos, a todos os nossos irmãos que estão nos acompanhando nestes momentos. Que a paz, como Israel lembrou, o olhar, a doçura do Cristo estejam sobre nós, que Ele estenda as mãos sobre cada um de nós, onde quer que estejamos. Que Ele abençoe os nossos lares, que Ele abençoe as nossas vidas, sejam quais forem as lutas, as dores, as dificuldades que estejamos enfrentando, que nestes momentos nós possamos encontrar um pouco de serenidade, um pouco de paz, e que nós possamos aproveitar estes momentos que o amigo Germano nos oferece para encontrarmos a presença e o carinho destes amigos queridos. Nós vemos na doutrina espírita essa luz bendita que tem iluminado os nossos caminhos. Apesar dos nossos erros, apesar das nossas fraquezas, apesar das nossas dificuldades, essa luz tem brilhado há quase 170 anos para todos nós. É uma luz bendita que o Cristo nos enviou. E Ele nos havia prometido essa luz. Eu irei, mas eu pedirei ao Pai, e Ele vos enviará um Consolador, que estará convosco,
para todos sempre. E nestes quase 170 anos, este Consolador tem iluminado caminhos, tem salvo vidas, tem impedido suicídios, tem curado irmãos torturados por obsessões cruéis, tem aliviado a dor e o sofrimento daqueles corações que caminham pelo mundo, muitas vezes aflitos, agoniados, enfrentando provas terríveis. Tem aliviado o sofrimento e trazido consolo às almas que perderam seus entes queridos, às famílias, aos pais e mães. Esta mensagem abençoada tem nos trazido e tem, durante todos estes anos, tem nos dado a possibilidade de encontrar um caminho, de vislumbrar o caminho com claridade para que possamos escolher com sabedoria, agir com bom senso, reagir da maneira mais correta e mais apropriada. Muito embora as nossas dificuldades, a doutrina espírita brilha a cada dia como esse sol abençoado, como esta luz abençoada que renova caminhos, que melhora as nossas almas, que abre novas fronteiras para os nossos espíritos, acostumados a tantos séculos de dificuldades e de erros. Nós, talvez por vermos a doutrina espírita desta maneira, e não somos, evidentemente, os únicos a vê-la como uma escola de sabedoria, nós vamos observar que, desde o início, houve sempre uma ação educativa dentro da doutrina espírita. Allan Kardec escrevia como um professor, porque ele era um didata. Então, tudo que nós lemos da produção kardeciana é extremamente claro, é extremamente fluido, organizado, dividido em etapas, porque ele queria comunicar o conhecimento espírita a toda a humanidade. Conhecimento espírita não é para ficar entre quatro paredes, não é para ficar nos laboratórios das universidades. Conhecimento espírita é para chegar ao coração da humanidade. É para iluminar o entendimento, mesmo das pessoas mais simples. Então, nós vemos na doutrina espírita esse esforço educativo, sempre esse esforço de comunicar. Então, é por isso que na doutrina nós temos sempre essa grande produção de livros, porque é o conhecimento que liberta. E isto Jesus já nos havia dito: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, nós compreendemos isso, Allan Kardec compreendeu muito bem isso, Leon Denis, Gabriel Delane, todos os grandes vultos das primeiras horas do Espiritismo compreenderam isso. E nós vamos ver no Brasil esta mesma compreensão. O que faz Inácio Bittencourt, assim que se converte à doutrina, logo alguns anos depois, cria o jornal Aurora, no Rio de Janeiro, em 1913, e em poucos anos esse jornal, quinzenalmente distribuído, tinha 40 mil exemplares a cada edição. O que faz Caibar Schutel em Matão, quando se converte à doutrina espírita, começa a publicar o jornal O Clarim, a escrever livros, porque o conhecimento precisa ser levado. Hoje, mais do que nunca, nós percebemos que esse conhecimento é essencial. A humanidade está atravessando lutas difíceis. Estes são momentos que começam a chacoalhar a humanidade. Momentos de dor, momentos de apreensão, momentos de aflição no coração. Nós nos sentimos muitas vezes com o coração opresso, com a alma pesada, com o coração angustiado. Há medo, há inquietação. Nós estamos nos sentindo muitas vezes oprimidos e opressos. Nós estamos vivendo um momento difícil na humanidade, em que nós estamos sendo chamados a enfrentar uma nova realidade. E é aí que o conhecimento espírita é necessário. É aí que a doutrina espírita pode nos trazer a luz para o entendimento, o conforto para o coração, a fé para continuarmos o caminho.
E muitas vezes nós ficamos aflitos porque nós nos falamos, meu Deus, eu gostaria muito que tal pessoa entendesse isso, que uma pessoa da minha família percebesse a beleza da doutrina espírita, como ela consola nossas almas, como ela toca nosso coração, como ela faz bem, como ela nos dá fé para continuar o caminho, para enfrentar as lutas. Eu gostaria tanto que essa pessoa entendesse, que os meus familiares, os meus amigos, mas muitas vezes isso não acontece. Nós vemos a pessoa sofrendo, ela está ali, né, com o coração opresso, amargurada, enfrentando lutas, enfrentando perdas, enfrentando doenças, e o remédio está do lado, está ali, mas a pessoa não abre o livro, não aceita o convite, e nós temos que assistir àquela agonia e ter paciência. Então, meus irmãos, nós nos perguntamos por quê? Por que algumas pessoas olham, vão assistir uma palestra, muitas vezes. Esta semana eu escutava, né, ouvia a esposa de Clóvis Tavares contando a sua conversão, e ela diz que uma pessoa da família havia perdido alguém muito querido, estava sofrendo muito e foi assistir uma palestra espírita. Ela voltou, nunca mais reclamou e mudou a vida. E ela vendo aquilo, ela falou: "O que é que aconteceu?" E ela ficou curiosa. Então é este o poder da doutrina, porque as dores fazem parte da nossa vida. Elas vão nos alcançar mais cedo ou mais tarde. E há dores que são terríveis. Há dores que são muito difíceis. Mas a doutrina alimenta a nossa alma. Ela nos dá raízes. Ela ilumina o nosso caminho. E então nós caminhamos com mais segurança. Os abismos estão por toda parte, mas quando nós vemos o caminho, quando nós temos a proteção dos benfeitores espirituais, a marcha fica mais segura. Mas nós ficamos com esse questionamento, por que alguns ouvem, como esta mulher, e mesmo não tendo ouvido, vendo a reação de alguém que ouviu, mudam de vida. E outros não se mexem, não mudam, não entendem. E aí nós nos lembramos daquele dia, às margens do Lago da Galileia, aquela região belíssima em que Jesus viveu. Nos fins de tarde, né, ou nos fins de semana, depois dos dias de trabalho, o povo acorria em grande número para ver Jesus. E aquele dia, em Cafarnaum, a barca de Simão Pedro chegava, depois de mais um dia no mar, e Jesus aquele dia havia partido com eles. Chegavam, traziam suas redes, traziam uma alegria na alma por estar com aquele homem. Presença divina na terra. Falavam, mas à medida que iam se aproximando, eles viam, né, foram definindo as paisagens nas margens, e foram vendo aquela multidão que se acumulava ali. Então, era assim todos os dias, era assim em todos os lugares em que Jesus chegava, e naquele dia em especial, o Cristo ficou na barca. Eles foram arrumando as coisas, e o povo o esperava. E ele, então, conta aquela que é uma das parábolas mais conhecidas do Evangelho, mas que vai nos servir para fazer essa meditação. Porque entendemos e porque às vezes não entendemos. E como o entendimento pode mudar a nossa vida, pode mudar a direção do nosso caminho, da nossa existência. Jesus olha para a multidão, contempla aqueles olhos e corações aflitos. Ele sabia, ele reconhecia as dores humanas, ele via o sofrimento. Ali haviam corações esperançosos, que já haviam ouvido sua palavra. Ali havia mães aflitas, pais com o coração opresso. Ali havia pessoas que buscavam a cura para o corpo,
mas outros que buscavam a cura para a alma. E ele olha para aquela multidão e diz: um dia um semeador saiu para semear. E ele jogou suas sementes, e algumas caíram à beira da estrada. Vieram os pássaros e as comeram e as levaram embora. Mas ele continua semeando, e uma parte das sementes que ele joga cai num terreno cheio de pedras. Estas sementes encontram um pouco de terra, começam a germinar, mas vindo o sol, ele cresta aquele terreno, queima as sementes, e por não terem raízes, elas não sobrevivem. Uma parte das sementes ainda foi jogada numa terra e também começou a frutificar, a germinar, mas ali haviam espinheiros plantados e eles cresceram mais rápido e abafaram as sementes e elas não vingaram. E finalmente ele jogou as sementes e elas caíram numa boa terra. E essa boa terra deu frutos. Deu 30 por semente, deu 100, 70, e ela produziu em abundância. Os discípulos questionaram neste dia a Jesus: por que o Senhor fala em parábolas? Por que o Senhor conta histórias? E ele diz: porque a nem todos é dado entender. Nem todos estão prontos para entender. Mas, Senhor, será que nós entendemos? Será que nós compreendemos o que o Senhor falou? E eles pedem neste dia para que Jesus explique a parábola. E esta é provavelmente a única parábola que Jesus explica, ele mesmo. Então ele diz que aquele que ouve a palavra, que é como aquele que recebe as sementes na beira do caminho, aquilo quer simbolizar aquele que recebeu sim a palavra. Mas o mal vem e leva as sementes embora. O bem não é capaz de frutificar, porque nós estamos ali diante de alguém que é uma alma que ouve, mas não entende. Ela não tem a maturidade ainda, são as pessoas que têm uma imaturidade espiritual muito grande. Então, elas são muitas vezes até indiferentes àquilo. Aquilo que para nós parece algo belíssimo, aquilo que para nós parece algo precioso, para algumas pessoas não quer dizer absolutamente nada, muitas vezes até fogem. Então Jesus diz: essas são as pessoas que receberam, são os terrenos que receberam a semente à beira da estrada. E nós podemos lembrar que a beira da estrada é também o local em que se passa, né? Todas as pessoas e todos os comboios. É aquela pessoa que ainda não é dela mesma. É aquela que vive no mundo e o mundo a controla. Ela está à beira do caminho. Quem passa e chama, ela vai. O que chega primeiro a leva. Ela é uma pessoa que está ainda desenvolvendo as primeiras noções de vida espiritual. A vida dela está centrada na matéria, no corpo, no agora, neste momento, nas necessidades de base da sua vida. E não é possível fazer mais e nem acelerar o processo, porque, como nos lembra o Livro dos Espíritos, o progresso é lei da nossa existência, é lei da natureza, e nós temos que progredir. Mas cada um vai progredir a partir de onde está e daquilo que já conquistou. Notem e notemos que o semeador ainda continua jogando, lançando as suas sementes, e uma parte delas cai num terreno pedregoso. Esse terreno é interessante porque ele simboliza aquela pessoa que ouve. Ela ouve, ela entende e ela se alegra. Então, essa pessoa é aquela que reage e diz: ah, como é bom isso, como me fez bem vir à casa espírita, olha, eu me senti muito bem, eu vou voltar. Ela volta mais uma vez, mas volta duas, e aí ela começa a ouvir as palestras, ela começa a ouvir o chamado para as mudanças, ela começa a perceber, né, naquele seu entusiasmo do início, muitas vezes ela se implica já numa atividade da casa, mas ela começa a perceber
que essa mensagem exige mudança. Por exemplo, que ela tem que tirar aquelas pedras que impedem que a semente crie raízes na sua alma. E essas pedras são os nossos vícios, são os nossos erros, são os nossos equívocos, são os nossos desacertos, os nossos condicionamentos infelizes. E aí a pessoa, não sei se eu quero isso. Não sei se eu estou pronto para enfrentar isso. E aí, se as coisas ainda se complicam um pouco e ela tem que assumir uma posição de defesa daquela nova fé, e que aquilo represente algum sofrimento, ela se afasta. Então, nós vemos pessoas que chegam muito entusiasmadas, que compreendem a beleza da mensagem. As sementes começam mesmo a germinar na alma dessas pessoas, mas vem o sol, vem as provas, vem os dias quentes, e naqueles momentos, ela não consegue continuar. Então, Jesus é esse psicólogo refinado, que usando um acontecimento da vida daquelas pessoas, todo mundo plantava, todo mundo trabalhava na agricultura, todo mundo preparava terrenos e limpava terrenos para plantar suas sementes. Ele, usando estas imagens, comunica uma sabedoria imensa que até hoje nos encanta. Uma parte das sementes cai nos espinheiros, numa terra que, na verdade, já era um solo bom. É aquele solo capaz de receber a semeadura, porque ali a semente cai, germina, brota, começa a crescer. Mas é a alma que está ainda tomada pelas paixões, símbolo dos espinheiros. E os espinheiros precisam de terra boa para crescer, eles são vegetais como as sementes da palavra do Senhor, mas são de má qualidade. Não alimentam, não servem para nada, ocupam espaço, machucam, não têm serventia nenhuma, mas nós os cultivamos. Para que servem as nossas paixões? Quando foi que elas nos trouxeram verdadeiramente felicidade? Quando foi que as nossas paixões realmente alegraram nossa alma? No fim, nós sofremos, porque estes espinhos machucam. Mas não machucam somente a nós, machucam aqueles que nós amamos, machucam aqueles que caminham conosco, machucam aqueles com quem trabalhamos ou que trabalham para nós. Porque os nossos desejos de posse, de afetividade desregrada, de mandos e desmandos do poder, de apego excessivo ao dinheiro e aos bens materiais. Quando foi que estas paixões realmente nos trouxeram felicidade? Elas abafam as sementes do rei. Elas abafam a boa semente, a semente da generosidade, a semente do amor, a semente da caridade. Elas sufocam estas sementes. E nossas almas sufocam igualmente, porque no fim das nossas paixões está sempre a desilusão, está sempre o sofrimento, está sempre a tristeza e o vazio que tudo aquilo nos deixa. Mas este teimoso semeador continua lançando as suas sementes. E finalmente elas caem numa terra boa. E esta terra boa são aquelas almas que já foram beira do caminho. E é isto, esta é a mensagem bonita da doutrina espírita. Nós somos beira do caminho, nós somos pedra, nós somos espinho, mas nós não seremos para sempre. Nós seremos terra boa e talvez já estejamos vivenciando a nossa primeira experiência de terra boa. Mas nós progredimos, nós avançamos.
Aquele que foi espinheiro pode ser terra boa. Aquele que é terra boa, ele já foi terra com pedras, com espinhos, ele já foi beira de caminho. Ele já recebeu a semente e não entendeu, mas agora aquilo é precioso para ele. E ele passa a ação, porque Jesus disse: reconhecereis a árvore pelos frutos que ela dá. E a árvore do Evangelho dá frutos de amor, dá frutos de generosidade. Por que é que os cristãos passam a ação? Por que é que os cristãos transformam a sua conversão ao Cristo em pão, em luz, em cobertor, em remédio, em palavra amiga, em livros? Porque o cristão sabe que a semente do Evangelho dá frutos. E a sua vida tem que virar uma árvore que dá frutos. E nós olhamos para esse semeador teimoso e nos dizemos, e podemos até pensar como as pessoas que ouviam Jesus ali, muitos devem ter ido para casa e falado, mas eu não entendi. Esse semeador não parece ser muito inteligente. Qualquer um de nós sabe que não é para lançar semente, ele desperdiça sementes, sementes são raras, ainda mais naquela época, hein? Nós não íamos no supermercado comprar, não. Sementes são raras, ele joga em qualquer lugar essas sementes, 3/4 das sementes se perderam. A missão do professor é ensinar. Se o aluno vai aprender, é problema dele. Ele pode nos ajudar. E este professor em especial nos ama com muito carinho. Ele nos olha com a imensa ternura daquele que sabe quem nós somos. E nós dizemos, eu não sou nada, eu sou um pecador. E ele olha e vê o diamante escondido lá dentro. Nós olhamos e vemos o cascalho, as pedras, a sujeira, os detritos que acumulamos. Mas ele vê o diamante. E ele continua lançando as sementes. Porque tem algo implicado nisso tudo. O semeador não tem preconceitos. Porque há algo em nós que é precioso e que só a nós pertence. Livre arbítrio. Então o semeador lança. Porque aquele que é espinho, ele pode escolher continuar sendo espinho. Ele pode receber as sementes, ele se encanta com a mensagem, ele entende, mas eu não consigo resistir a essas paixões. É o combate interior. É muito difícil para mim, eu não consigo. Eu tenho uma atração pelo dinheiro que eu não consigo, é mais forte do que eu, mais forte do que a minha força, do que a minha personalidade. Mas nós temos liberdade. E talvez em que estágio do espinheiro estamos nós? Talvez os espinhos estejam crescendo. É quando nós estamos encantados pelas paixões. Não tem problema que está sufocando aquelas sementezinhas ali. Talvez eu possa esperar um pouco. Então nós deixamos crescer os espinhos, nos encantamos com a velocidade com que eles crescem, e aí nós olhamos e não tem frutos. E nós tentamos procurar algum fruto e nós machucamos a mão, machucamos a nós mesmos, porque não tem frutos. E sufocou as sementes. Aí nós cortamos um pouquinho, deixamos aquela sementinha que foi lançada pelo semeador crescer um pouco, mas aí nós hesitamos e deixamos os espinhos. Eu vou fazer uma nova tentativa. Talvez agora dê certo, talvez agora apareça algo novo. E no fim, não tem frutos. Nós sofremos de novo. Aí, meus irmãos, um dia nós cansamos de sofrer. Deus nos deixa livres. Ele lança as sementes.
Mensageiros vieram em todos os séculos. Profetas, mestres, grandes iluminados. Com a doutrina espírita chegaram falanges de espíritos superiores, espalhando a mensagem da imortalidade e das virtudes cristãs sobre toda a terra. Mas nós estamos cultivando o nosso jardim de espinhos. E nós sofremos. E nós sofremos. E nós sofremos ainda um pouco. Passamos de um amor para outro amor, de uma paixão para outra paixão, de um carro para outro carro, de uma casa menor para uma casa maior. Ganhamos 1 milhão, mas agora queremos ganhar 10. E nós vamos nessa desabalada de paixão em paixão, cultivando espinhos. E no fim nós não temos frutos. Nada que nos alimente, nada que sustente a nossa alma, nada que nos dê força para atravessar os dias escuros e difíceis. Então, um dia nós falamos, basta, chega, eu não quero mais isso. Chega, eu cansei de sofrer. Eu vou dar uma chance para estas sementes. Então, meus irmãos, o semeador lança sementes. Os espíritos lançam as mensagens. Onde chegarão os livros de Chico Xavier? Nós não sabemos. Onde chegarão as vozes dos espíritos que falaram na codificação? Nós não sabemos. Mas para nós elas já chegaram. Então nós vamos descobrindo que este semeador nos deixa livres. Nós somos terrenos que podemos escolher a qualquer momento investir naquelas sementes. Aceitar aquelas sementes e começarmos a cuidar daquelas sementes para, pela primeira vez, talvez na história da nossa alma, cultivar algo que não sejam espinhos ou pedras, ou ficarmos indiferentes às palavras que nos chegam daqueles mensageiros divinos. Então, meus irmãos, o próprio Cristo nos explicou por que alguns de nós nos deixamos tocar por estas mensagens divinas. E nós temos uma passagem num livro de Humberto Roden, em que ele nos diz, nós temos essa liberdade, a liberdade de plantar espinhos ou de plantar as sementes da vida nova. Mas a verdadeira liberdade nós ainda não experimentamos, que é a liberdade de nos libertarmos das paixões, dos condicionamentos. Quando nós olhamos, nós vemos a humanidade e nós vemos a maioria da humanidade ainda na condição de terra à beira do caminho, semente à beira do caminho, porque o mundo decide o que a pessoa pensa, o mundo decide o que ela vai vestir, o mundo decide o que nós vamos comer, o mundo decide como nós vamos pensar, de quem nós vamos gostar, em quem nós vamos votar, o que nós vamos fazer. São as almas que ainda são controladas por outros. Então, a liberdade verdadeira, aquela de escolher a nós mesmos, de não sermos mais terreno para a plantação dos outros, de espinhos, mas terrenos da vida nova. Essa liberdade existe em nós, mas, por enquanto, ela é uma liberdade potencial. Ela está lá, potencialmente em nós. E Emmanuel, numa página belíssima do livro Portal da Luz, ele vai nos dizer, o reino de Deus está dentro de nós. O Cristo nos disse isso. Então, toda a felicidade, toda a serenidade, toda a paz, toda a beleza que nós víamos naquele homem, também existem dentro de nós. Essa luz preciosa está coberta pelas cinzas das nossas paixões. Como a brasa que só espera o sopro da renovação para expulsar a cinza e trazer de volta a chama que ilumina as nossas vidas.
Esta luz existe em nós. Nós saímos das mãos de Deus como a terra saiu do sol. Nós somos lava, nós somos fogo, nós somos luz. Mas os milênios foram colocando cinzas, detritos sobre nós. Porque ao invés de usar essa luz para iluminar a nossa vida e construir, nós temos queimado tudo e produzido a cinza dos nossos desacertos. Então, Emmanuel diz, Cristo disse que o reino de Deus está dentro de nós. Mas achá-lo, encontrar um caminho, estabelecer as vias de acesso, depende de nós. O reino está lá. E este reino nos acena dizendo, eu te espero. É esta serenidade da alma. A serenidade daqueles homens e mulheres que, entendendo a mensagem do Cristo, não temiam mais sequer a própria morte. Nós machucamos uma pontinha de dedo, nós percebemos como incomoda, né? Como é irritante. Um cortinho que nós fazemos e não podemos mais lá fazer as coisas na cozinha, tomar um banho direito, nós sentimos dor, nós ficamos incomodados. Aqueles homens e mulheres aceitaram torturas horríveis. Tiveram seus corpos machucados. E a única pergunta que os carrascos faziam é, você abjura Cristo? Não. Porque eu sei que ele é verdade. Então, meus irmãos, nós temos um caminho a fazer. Um caminho diante de nós. O caminho de começarmos onde estamos. Beira de caminho, terreno pedregoso, espinheiros. Nós temos um caminho para chegarmos à terra boa. E nós vamos vendo que a doutrina espírita vai chegando aos nossos corações. Ela vai nos mostrando que nós somos almas eternas. Então, o semeador lança sementes e elas estão nas nossas almas. Elas fazem parte da nossa vida, do nosso mundo interior. E ele sabe que reencarnação após a reencarnação, e olhem como isso é belo. Porque aquele para quem nós olhamos hoje, muitas vezes em desespero, dizendo, meu Deus, ele não entende, mas ele vai entender. Chegará o dia para todos nós. Ele vai entender. Sim, nós gostaríamos que fosse hoje, já. Mas o Cristo tem tido paciência conosco há 2000 anos. Façamos o que é possível, tentemos ajudar as pessoas, mas cuidemos do nosso terreno primeiro. Limpemos as pedras que estão no nosso caminho, no nosso coração. Tiremos os espinhos que insistem em crescer e que ameaçam abafar a nossa vida espiritual que nasce a todo momento. Nós temos um combate terrível a enfrentar. E a doutrina espírita veio nos trazer com a mensagem da imortalidade, da reencarnação, da existência de um Deus sábio e bom. Ela veio nos trazer o consolo, a orientação, a certeza de que os nossos esforços valem a pena, de que vale a pena investir, de que vale a pena sangrar as mãos para arrancar os espinhos. E investir nestas sementes de generosidade, porque elas darão frutos, e estes frutos alimentarão as nossas almas. Nós vemos que esses espíritos que são tocados pelo amor do Cristo, pela mensagem cristã, pela mensagem espírita cristã, começam a trabalhar. E nós vamos sentindo o gosto, porque aquela caridade que começa a alimentar a nossa alma. Nós começamos a sentir o prazer de não passarmos o tempo todo pensando apenas em nós mesmos. Recebemos recentemente um benfeitor que nos dizia, sabe qual é o nosso problema? Notem
Queridos filhos, nos dizia essa benfeitora, quantas vezes no dia nós falamos eu, eu, eu quero, eu preciso, eu vou, eu não vou, eu. E ela nos disse, talvez, se nós começarmos a olhar um pouco para o exterior, para a dor dos nossos irmãos, para o sofrimento dos corações que estão entristecidos, que caminham solitários, que não têm, às vezes, um lar. Se nós olharmos para as multidões de crianças esfaimadas, que muitas vezes não têm família, e pensar, meu Deus, começar a vida sem um lar, sem um abrigo. Se nós olhássemos, talvez, para os idosos que acabam seus dias sós, abandonados, então nós cristãos começamos a entender isso. E esta benfeitora disse, as inquietações que nós temos na alma terminarão. As angústias, as ansiedades, os medos, quando nós não vivermos mais no botão do eu, na fase do eu, mas quando nós estabelecermos na nossa vida a caridade como um procedimento normal. Nós vivemos para nós todos. E nós olhamos, né, este exemplo maravilhoso que temos em Catanduva, que foi Padre Albino, Benedito Zancaner, Lola Zancaner, tia Cida, tia Diva, tantos e tantos, Milton Magolo, né, tantas almas que se dedicaram a fazer o bem, a abrir caminhos, né, a ajudar o próximo. Aquilo vira quase que um vício, porque você se alimenta, você percebe que aqueles frutos, quanto mais você distribui, mais nasce. Né? E são frutos que alimentam a alma, que vivificam os nossos corações, que alimentam de verdade. E no final do dia, embora o cansaço, embora a dor, embora muitas vezes as decepções, porque trabalhar com as pessoas é difícil, nós sentimos uma certa paz. Nós sentimos uma certa paz. Paz que há muitos séculos nós não sentíamos. A paz de não estarmos mais pensando somente no eu, em nós mesmos. Estas pessoas são as terras boas. São aqueles que iluminam a vida das suas coletividades. Nós, às vezes, não pensamos, mas cada creche aberta, cada asilo aberto, cada centro espírita aberto, cada passe oferecido, cada palestra, cada livro, cada prato de sopa, é um reconforto para as almas necessitadas deste mundo. É o Cristo nos utilizando para dizer, eu cuido de você. Que bom que você está cuidando dos outros. Então, nós sentimos na alma a presença dele. Nós sentimos na alma a doçura do Cristo. E isto, meus irmãos, não tem preço. E a doutrina espírita nos ajuda a ir abrindo estes caminhos, porque ela nos mostra a imortalidade. Ela nos mostra que o progresso é inevitável. E cedo ou tarde, que soframos quanto for, nós vamos caminhar. E, aos poucos, os ventos, as tempestades. Quanto tempo leva para que a chuva e os ventos corroam as pedras? Milênios, às vezes. Mas nós temos que acelerar isso com a nossa vontade. Nós temos que acelerar isso com o nosso livre-arbítrio, para que não se passem milênios. Mas os ventos, as noites frias, os dias quentes, as tempestades, o ácido das paixões, das tristezas, o arado frio da dor, do sofrimento, vão passando.
e ferindo nossas almas, transformando, esfarelando as pedras, arrancando os espinhos e os transformando em adubos, porque, como diz o livro dos Espíritos, aqueles que experimentam paixões já alcançaram uma certa evolução. E um dia essas paixões serão elas mesmas as forças que nós vamos usar para ganhar nossas almas, ganhar nossa redenção. Paulo de Tarso se converte, ele só inverte a polaridade, porque toda a teimosia que ele tinha, ele continua tendo. Toda a força de caráter que ele tinha, ele continua tendo, mas ele inverte a polaridade. Antes ele se afastava de Deus, agora ele caminha para Deus. Mas são as mesmas paixões, são as mesmas forças, são as mesmas ferramentas que nós temos diante de nós. Então, ter paixões já é uma evolução, mas o sofrimento que elas trazem é muito difícil. E um dia nós cansamos. Mas o tempo fará o seu trabalho. E a doutrina nos mostra que reencarnação após reencarnação, nós vamos mudando, nós vamos crescendo. E esta mensagem abençoada dos espíritos superiores vai nos chegando, vai acalentando o nosso coração. Nós nos lembramos, para caminharmos para o nosso encerramento, de uma pequena história que está na Revista Espírita. Allan Kardec visitava os espíritas de Lyon, de Metz, uma região da França, aliás, a região dos mártires, né? Lyon foi a terra dos mártires cristãos. E ali ele encontra o povo, os trabalhadores. E um destes trabalhadores vai dizer: mestre, nós estamos aqui para te agradecer. Porque o mundo tem nos oferecido muita dor. O mundo tem nos tratado mal. Um trabalhador daquela época trabalhava 14, 15 horas por dia. Muitas vezes crianças, mulheres grávidas. Eram jornadas longas na indústria têxtil de Lyon, uma cidade, né, de operários. E eles, aqueles homens simples, pedem desculpa porque não podiam oferecer um banquete a Allan Kardec. Ele diz: meus irmãos, eu não estou aqui para um banquete, eu estou aqui para celebrarmos a mensagem dos espíritos superiores com vocês, meus irmãos. E este homem simples toma a palavra e diz: mestre, eu quero te agradecer. Quero te agradecer em nome de todos aqui, porque estes livros trouxeram luz para a nossa vida. Trouxeram paz para os nossos corações. E esta doutrina abençoada, nestes 170 anos, à medida que nós a entendemos, ela renova as nossas vidas. Ela consola os nossos corações. E nós nos lembramos, conta Allan Kardec, que um dia uma senhora orava numa das igrejas de Paris, na igreja de São Roque. Tinha sua alma aflita, estava desempregada. Não sabia o que ia acontecer. Eram tempos difíceis, epidemias, desemprego. Parece que nós conhecemos isso, não? Ela tinha sua família, estava com a alma aflita, com o coração apertado. E ela ora naquela igreja, e é ela quem escreve. E naquele dia, ela deixa a igreja, caminha para fora, e um homem faz um sinal. Senhora, pois não, meu senhor. Senhora, lhe agradaria ter um emprego? Ah, meu senhor, como não? É isto que eu estava pedindo agora. Ah, minha senhora, bom, eu percebi que a senhora talvez precisasse. Vá à rua tal, número tal.
E a senhora, pergunte pela senhora, pela madame, e dá o nome da madame. E diga a ela que a senhora está lá para o trabalho que ela tem. Ela precisa de alguém para este trabalho. A mulher agradece, se despede e vai imediatamente para a rua e o número indicado. Ela chega. A mulher diz: pois não, a senhora pode entrar, eu posso ajudá-la. A recebe na sua sala. Ela diz: eu estou aqui porque alguém me disse que a senhora precisa de uma pessoa para um trabalho. E diz qual era o trabalho. A mulher diz: mas sim, eu preciso. Mas como é que a senhora sabe disso? Eu não falei isso para ninguém. Ela diz: uma pessoa me disse. Mas como assim uma pessoa? E ela vê um quadro na parede. Aquele moço está ali naquela parede. Um quadro. Ela diz: não, isso não é possível. Este é meu filho. Faz 3 anos que ele morreu. Senhora, eu não sei. Eu não sei como explicar, mas foi ele. Isso eu posso garantir para a senhora. Ele apertou minha mão. Foi ele. Então, nesta pequena história, meus irmãos, nós vemos Deus respondendo a nossa oração. Deus respondendo a uma mulher aflita que precisava de trabalho para a sua família. Mas como ele responde? Ele responde por um espírito que ouve aquela prece, mas que queria também mandar uma mensagem para sua mãe aflita, que não precisava de um emprego, mas precisava de consolo para o seu coração. Então Deus usa a caridade para tocar as almas e para nos mandar a mensagem da imortalidade. Deus usa todas as situações. Aquela mulher precisava de um emprego, aquele moço precisava mandar uma mensagem para sua mãe, que sofria, porque havia perdido a coisa mais preciosa que uma família pode perder, a existência de um filho. Então, pela caridade, Deus lhe dá a oportunidade de dizer à sua mãe: mãe, eu estou vivo. E nós vamos ver Chico Xavier dizer a todas as mães que perderam filhos: comece a trabalhar na caridade. Comece a trabalhar na caridade. Transforme a sua dor em pão. Transforme a sua dor em cobertor. Transforme a sua dor em consolo para os aflitos. E quem sabe o Senhor te acenará da imortalidade um dia destes. Então, meus irmãos, esta doutrina abençoada tem consolado nossas almas, tem nos mostrado o caminho, mas tem nos mostrado igualmente que é preciso dar um basta. Chega dos mesmos erros. Esta é a hora de abandonarmos nossos vícios, nossas paixões, nossos medos. Esta é a hora de enfrentarmos a luta e o trabalho para tirar as pedras, para que as sementes do Cristo encontrem raiz na nossa alma e possam dar frutos. Esta é a hora em que nós temos que arrancar com as nossas mãos, se preciso for, os espinhos que nós plantamos, e que sangrem as nossas mãos e os nossos pés, mas que nós não desistamos das sementes do Cristo nas nossas almas. Porque a doutrina espírita é isso, é o que está nesta pequena história. Ela vai abrindo caminhos, orientando as vidas, consolando os corações, através do amor, da caridade, através da mediunidade, através do trabalho no bem.
E com isto nós vamos encontrando esta paz que nos falta, a serenidade, a força para sobreviver a estes momentos difíceis, porque a dor não importa, o que nós fazemos dela é o que importa. A dor atinge todas as criaturas humanas, mas abençoadas aquelas que já compreenderam o significado da dor. É o arado da vida abrindo os nossos corações endurecidos, para que as sementes do amor, da liberdade plena e verdadeira possam frutificar na nossa alma. Mestre Allan Kardec, nós te louvamos. Abençoadas as tuas mãos, que escreveram página por página o livro dos Espíritos, do Evangelho segundo o Espiritismo. Nós te louvamos, mestre, como aquele homem simples na cidade de Lyon. Nós te falamos, a cinza do tempo e da ignorância cobriu nossos corações, mas o sopro renovador da tua palavra, da mensagem espírita, soprou a cinza e acendeu as brasas que estavam dormentes, e nós não caminhamos mais na escuridão. Nós te agradecemos, querido professor, iluminado guia das nossas vidas, pela mensagem espírita que transforma as nossas vidas, e transforma o solo pedregoso das nossas almas em terra produtiva do amor, do teu amor, Senhor. A abençoada doutrina espírita, que traz o Cristo de volta às nossas almas, tão sofridas por tantos séculos e milênios. Bem-vindo, Senhor, à nossa casa. Bem-vindo, Senhor, e que um dia nós possamos transformar o nosso coração naquela manjedoura humilde que te recebeu na terra. No dia que nós tivermos aquela simplicidade, nós estaremos prontos para te acolher na nossa. Muito obrigado, meus irmãos. Muito obrigado aos nossos amigos queridos, tão queridos ao nosso coração, do nosso querido Carlos, Virgínia e tantos amigos queridos, do amigo Germano, onde nós começamos o nosso aprendizado espírita, ainda na evangelização. Muito obrigado, que Jesus abençoe a todos nós, ilumine nossas vidas, que abençoe os nossos corações, que nas noites frias e de aflição nós não percamos a luz do Cristo nos céus e nos lembramos da brasa viva do amor que dorme nas nossas vidas. Fiquemos com Deus, meus irmãos, nestes dias difíceis. O Cristo é nossa rocha, o Cristo é nosso abrigo. Muita paz a todos. Excelente a palestra, César. Obrigado, Israel. Ótimas reflexões e dois conceitos importantíssimos, né? O primeiro, que é termos o entendimento, e o segundo, termos renovação. Grandes propósitos da doutrina espírita, né? Para cada um de nós. Exatamente. Tivemos a participação de muitas pessoas mandando mensagens e agradecemos a todos. Viu? E antes de finalizarmos, gostaríamos de deixar aqui o nosso convite para a próxima semana, próxima terça-feira, dia 2, já estamos iniciando o mês de março, olha aí. E estará conosco a nossa querida Lilian Bernardes, fazendo a abertura de um mês comemorativo, o mês da mulher, que nós faremos em março.
onde várias companheiras estarão fazendo palestras, todas mulheres, em comemoração ao Dia da Mulher. Nossas palestras ainda continuam online, ainda não temos atividades presencial no Amigo Geru. Então, para finalizar, eu gostaria de... Vamos fazer a nossa prece, e gostaria de perguntar ao César, gostaria de fazer a prece? Prefere que nós façamos aqui? Como você quiser, Israel. Não, você manda, você é o patrão, né, hoje. Imagina. Posso fazer. Então, por gentileza, faça a prece para nós encerrarmos. Vamos? Então vamos, amigos, com o coração em festa, com alegria na alma. Apesar de todas as lutas, de todas as dores, de todos os dias difíceis, nós temos sobre a nossa cabeça a Tua mão, Senhor. Que a Tua luz ilumine o nosso caminho, abençoe o nosso coração, que nós não nos percamos no caminho do bem, Senhor, que possamos manter o pé firme na estrada do bem. Que o Senhor ilumine a todos aqueles que se esforçam, que trabalham, que tentam um pouco mais a cada dia. Nós sabemos, Mestre, que estes são dias difíceis. Então, abençoa aqueles que trabalham, aqueles que se esforçam, aqueles que tentam fazer um pouco para melhorar o mundo, melhorar a si mesmos. E tende compaixão, Senhor, de todos nós. Misericórdia e compaixão por toda a humanidade que sofre. E nunca nos falte a luz abençoada do Teu amor, a luz abençoada da doutrina espírita, e nós estejamos sempre, Senhor, sob a Tua guarda e a Tua proteção. Fique conosco, Mestre, que assim seja, Senhor. Que assim seja. Agradecemos a todos que estiveram conosco. César, você quer fazer as suas considerações finais? Eu agradeço a oportunidade, Israel, agradeço a você, a todos os amigos do Amigo Germano, mando um abraço, né, a todos os nossos amigos. Espero que nós tenhamos, né, a bênção da doutrina para podermos atravessar esses dias complicados, guardando a fé, né, intensificando o nosso trabalho, para que nós possamos atravessar tudo isso com muita tranquilidade. Eu que agradeço. Nós agradecemos a todos que estiveram nos assistindo, participando conosco. Próxima terça-feira estaremos de volta. Agradecemos ao César por estar aqui conosco, né, disponibilizando um tempinho aí para nos visitar através da tecnologia, mas principalmente para nos trazer uma mensagem de esperança e uma mensagem muito esclarecedora. Nossa gratidão a você, César. Um abraço a você, a Giovana, e aos seus familiares aí. Que Deus abençoe a todos. Nós finalizamos assim a nossa transmissão.